Olá, olá. Boa noite, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Vamos chegando no nosso 19º episódio do projeto de lives Vida de Professor. Hoje peço desculpas, tivemos um pequeno atraso. O professor Luiz Volpe estava num outro evento, mas já encerrou e daqui a pouco está aqui conosco. Professora Fernanda, obrigado. Bom vê-la por aqui. Nessa nossa semana que se inicia cheia de lives, né? Nós vamos ter live hoje todos os dias dessa semana, né? O nosso calendário está repleto de lives aí. Hoje vamos falar com o professor Volpe, do Mato Grosso do Sul. Amanhã, o professor Marcos, do Acre. Na quarta-feira, o professor Queiroz, do Mato Grosso. Na quinta-feira, o professor Cláudio, do Piauí. E na sexta-feira, o professor Vinícius, Tocantins. Nós estamos encaminhando aí para cumprir todo o mapa do Brasil, né? Para chegarmos na semana do professor com muitas surpresas. Nós vamos ter aí muitos episódios interessantes pela frente. Tenho certeza absoluta que cada episódio desse vai ser uma nova história muito legal de acompanhar. O professor Volpe já está aqui conosco. Eu vou convidá-lo para participar. Vamos lá, acho que vai dar certo. Vou fixar o tema aqui da live. Vamos lá. Aguardando para entrar. Olá, meu caro. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, grande Volpe? Que bom vê-lo aqui. Consegue me ver bem? Acho que está um pouco escuro. Tá um pouco escuro, mas dá para te ver. Tá cortando um pouco. Peraí, Agora tá um melhor. pouquinho. Peço Aí. desculpas pela demora, porque eu estava Não, que naquele isso. outro encontro, como te disse, e lá acabou demorando um pouquinho, ó, mais do que eu imaginava. Mas foi um encontro bacana com Marcela Abelha, com o Olavo, e com a professora Lívia. Falamos Tudo sobre o bem. impacto do processo no direito ambiental. E agora, Olha que interessante, que interessante. Não, eu tinha avisado o pessoal que a gente ia atrasar um pouquinho, mas não tem problema, isso acontece mesmo, a gente está acostumado com o evento, já sabe como isso funciona, não tem problema nenhum. O bom é tê-lo aqui, representando o estado do Mato Grosso do Sul, que isso que mais importa. Bom, eu vou fazer aqui, vou para uma breve apresentação, bem rápida, e já poder passar a palavra para você e também, mais uma vez, claro, te agradecer por ceder o seu tempo aí no final do dia, essa horinha para participar do nosso projeto, que certamente faz com que ele fique ainda maior nesse projeto que a gente tem aí passado por todo o Brasil, conversando com professores, né? Nós já estamos no 19º episódio e a expectativa é que na semana que vem a gente consiga cumprir todo o mapa. Vamos ver se nós vamos conseguir. Bom, como eu estava dizendo, Luiz Henrique Volpe Camargo, professor do Mato Grosso do Sul, é doutor em MS pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, advogado, excelente escritor. Obrigado, professora Fernanda. Tem uma atuação decisiva, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, na tramitação do CPC. E, mais uma vez, professor Volpe, eu queria agradecer a sua presença. Para mim, fiquei muito satisfeito quando você pôde aceitá-la. E, bom, você tem a palavra e eu vou te dar a primeira pergunta, que é a pergunta introdutória do nosso projeto. Eu queria que você pudesse contar para nós um pouco da sua história como professor. Como é que surgiu a docência na sua vida? Se é algo que vem desde a infância ou se começou mais recentemente? Se foi na graduação, se foi depois? Enfim, conta para nós um pouco aí da sua vida de professor. E mais uma vez, obrigado, meu caro. bom, primeiro eu quero te agradecer pelo gentil convite, pela gentileza de lembrar da gente aqui no Mato Grosso do Sul para falar, participar desse seu projeto tão bacana. Sabe que boa ideia que você teve, cara. E Obrigado. eu tive a oportunidade de assistir dois deles, mas já vi que eles estão lá todos guardados no YouTube e vou assistir outros mais. Muito interessante mesmo, fiquei muito feliz. E quando você me convidou, eu falei assim, caramba, que tem que pensar na vida, né? O que a gente fez. Eu sou formado há 22 anos, eu formei em 1998. E na ocasião, eu já tive a oportunidade de dizer isso a ele, é um querido colega da docência hoje em dia, querido amigo, o professor Clélio Chiesa.
O professor Clélio Chiesa é um tributarista muito conhecido, né? E ele foi uma das primeiras pessoas aqui no estado de Mato Grosso do Sul que saiu para fazer curso fora. E ele se tornou mestre, depois doutor lá em São Paulo. E eu gostava, assim, do jeito dele dar aula, gostava bastante dessa experiência que ele tinha fora, e sempre comentando sobre livros, eventos, professores, né? E isso eu era estudante. Bom, e fiquei com isso na cabeça. E depois me formei em 98 e assim, a forma como eu comecei mesmo, minha primeira aula foi algo muito inusitado, porque eu, no ano de 2000, comecei a fazer uma especialização aqui. A especialização era aqui, mas os professores vinham de São Paulo. Na época, o professor Yacha foi meu professor, o professor Lucon também, e outros tantos que eram professores da USP. Bom, e estava ali fazendo a especialização, terminando a especialização, e um dia tinha terminado a especialização e fui buscar o meu diploma na universidade. E chegando na universidade, fui à sala do professor aqui na Universidade Católica Dom Bosco, chamado Renato Rocha. E cheguei, professor, pô, Renato, tudo bem? Ele lembrava da gente, fui eu e um querido amigo de quem eu era sócio à época, Luiz Cláudio Alves Pereira, o Bito. Fomos juntos ao encontro desse professor Renato ali para fazer uma visita, porque a gente tinha acabado de buscar o diploma. Falei, professor, eu vim buscar o diploma e estou querendo dar aula. Ele falou assim, na hora que ele nos viu, ele levantou a mão para o céu e falou assim, olha, eu preciso de uma pessoa para dar aula amanhã, Não. e costuma ser assim, né? Amanhã, na especialização, Não. na cidade de Nova Andradina, que é uma cidade que fica aqui da minha cidade, uns 350 quilômetros. É distante, né? Bom, aí eu falei, você aceita? Você não pode negar, ele disse a mim. Eu falei, eu aceito. Isso era assim, quinta-feira na hora do almoço e eu ainda tinha mais a viagem. Bom, e aí fui para o escritório, já era advogado desde então, e fui preparar a aula, bom, e foi para o primeiro encontro. E o tanto de aula que eu consegui preparar, era inexperiente ainda, né? Tinha 2 anos de formado, daí já pegar logo uma sala de pós-graduação, o professor tinha furado, eles não podiam Não. adiar, enfim, precisava encontrar uma solução alternativa. E fui para a minha primeira aula. E tinha preparado aula suficiente para sexta-feira à noite. E aí, terminou a aula. O que eu vou fazer? Fiquei quase que a madrugada toda preparando a aula do Não. sábado. Para o outro E dia. comecei com a aula do sábado. Bom, chegou às 9 horas, o tanto de aula que eu preparei durante a noite acabou também. E aí eu passei um trabalho aos alunos, enquanto os alunos fizeram um trabalho ali por uns 30, 40 minutos, preparei mais um pouco na sala de aula e depois consegui chegar até o final, assim, sabe como a gasolina está acabando e você está vendo a linha de chegada, mas deu certo? E aí depois, nessa cidade, acho que teve uma sinergia lá dos alunos, enfim, foi bacana. Eu voltei por mais 8 vezes. Nesta, em outros cursos de especialização, assim, era até um esforço bem grande, porque envolvia uma viagem de carro, não tinha outro jeito de ir. Enfim, foi aí a primeira oportunidade. Daí as outras foram surgindo. Mas a primeira foi realmente aceitando um convite de última hora. E normalmente as pessoas que vão dar aula se veem num cenário como esse pela primeira vez, né? Pelo menos eu já conversei com outros colegas e isso acontece também. Você sabe que isso é uma tendência, que vários colegas têm dito a mesma coisa, que surge uma oportunidade assim do nada e você acaba aceitando, né? E aí acaba dando certo na prova de fogo, né? É aquela história, ou vai ou racha. E aí, nesse caso, que bom que foi, né? Para todo mundo, que bom que deu certo. Aí Interessante. nessa perspectiva de você querendo inspirar novos professores, né? Então fica aqui uma sugestão, não recuse uma oportunidade, né? Mesmo que você não se sinta preparado, se faça preparar para o encontro, mas não recuse as oportunidades. Mas é essa a ideia, né? Assim, de fato, assim, é claro que a gente sempre pode estar mais bem preparado, não há dúvida, né? Mas um mínimo de bagagem você tinha ali naquele momento, né? Então, a oportunidade quando surgiu, se você não tivesse zero de bagagem ou quase nada, certamente você ia dizer, não tem condição. Ou iria fazer algo tão feio que nunca mais seria chamado, né? Então,
né? Eu já tive a oportunidade de ser coordenador de curso de pós aqui, eu sei bem o que você está falando, assim, ainda mais a gente aqui em Juiz de Fora, de certa forma, é no interior, né? Que a gente fica no meio do Rio e de São Paulo e também aqui de BH, você acaba tendo um meio de tudo, mas não tem nada no final das contas. E aí, às vezes, acontece isso, do professor furar, e você precisar de alguém para substituir, né? A oportunidade aparece nessas situações, de fato, você tem razão. Bom, Vô, você contou para nós aqui, citou alguns professores, algumas pessoas que te ajudaram no início, mas assim, um dos objetivos do nosso projeto também é prestar homenagens. Homenagem ao professor que está sendo entrevistado, né? E você aqui, já desde logo já te homenageio também por conta disso, pela toda a história que você tem com o professor, mas também de permitir ao entrevistado que possa homenagear algumas pessoas que o influenciaram. Então, se você puder citar um ou mais pessoas que foram seus professores, na graduação, mestrado, doutorado, ou até antes, enfim, como preferir, não precisa ter um recorte temporal. Se você puder citar alguém e justificar essa razão, a gente ficaria feliz também, porque eu estou compilando esses nomes e minha ideia no final também é fazer um levantamento disso. Ah, legal. Bom, me vem à cabeça três pessoas, assim, de bate-pronto, ô Márcio. O primeiro deles, na verdade, nunca foi meu professor, que foi o professor Humberto Teodoro Júnior. As minhas primeiras, assim, o meu primeiro contato com o processo civil, especialmente como professor, foi com o livro do professor Humberto Teodoro Júnior. Era o livro que ficava de braço do braço, e eu ia para a sala de aula todos os dias com esse livro. Era um livro que eu sempre recomendei. Enfim, me influenciou bastante o professor Humberto. E aí depois, um pouco mais avançado, né, aí já a professora Tereza Rudolvin e o professor Cássio Scarpinella Bueno, né? Puxa, são amigos queridos hoje em dia, mas me influenciaram muito na formação. E além desses três, né, esse professor Humberto, que foi meu professor através dos livros, e os outros dois que foram meus professores mesmo nas aulas, na PUC em São Paulo e também nos livros, eu também não posso deixar de citar o professor Luiz Rodrigues Wamber, porque ao mesmo tempo em que eu estudava com o professor Humberto, eu estudava com a obra dele ali, escrita com Talamine, também influenciou muito ali o início da minha carreira e influencia até hoje, né? Então, se eu puder nominar aí quatro pessoas, correndo o risco de ser injusto às vezes com outros tantos, mas esses daí são os que me ajudaram muito nos primeiros momentos, né? E por isso, assim, a gente guarda com tanto carinho. Claro, claro. Não, certamente qualquer recorte ele pode ser injusto com algumas pessoas, mas ele é muito justo com outros, né? A gente estava aqui, eu estava te aguardando, né? E estou preparando algumas aulas aqui nesse novo sistema online que a gente tem, né? Aí, por coincidência, o que está na minha mão aqui? O livro do professor Vamber e o professor Humberto Teodoro, acabei de pegar ele aqui. São duas referências, de fato, para todo mundo. O Talamine esteve aqui conosco na semana passada, falei para ele como que eu tenho usado as obras deles, e são professores geniais, realmente. E a professora Tereza, que você citou, é praticamente o maior concurso aqui. Todo mundo praticamente faz menção a ela. E na semana passada, inclusive, a gente estava falando exatamente dela, a professora Beatriz Presgrave, do Rio Grande do Norte, e ela não entrou aqui na live e comentou conosco aqui. Foi muito legal, foi muito interessante, porque exatamente no momento em que ela estava falando, parece que, né, tudo conspirou para que ela entrasse. Então, que legal, muito, que legal. e são nomes assim realmente incríveis que você lembrou, né? E o professor Humberto Teodoro, como mineiro, eu não tenho como deixar de homenagear, falar, né, dele. E eu até tenho uma história engraçada que eu conto meus alunos. Eu fui uma vez, eu estava nesses eventos que a gente acaba participando, né? E aí eu estava almoçando e aí chegou o professor Humberto Teodoro. E aquela história assim, você tem que fingir que você está assim, natural, né? Você tem que fingir naturalidade na hora dessa. Mas eu não conseguia, né? Porque eu estudei minha graduação toda com todos os livros dele. Aí quando da primeira vez, eu devia ter uns 4, 5 anos de formado, eu estava terminando meu mestrado, eu tive essa oportunidade, eu parecia que eu estava do lado de um art rock ali, uma coisa que de fato o professor Humberto adora. E ele com aquela simplicidade toda, né? Que cativa todo mundo, é impressionante como ele é. E me deixou bem à vontade, mas de fato para mim foi uma situação marcante. Assim. E você falar dele, eu fico feliz também, porque como mineiro, né, a gente acaba sempre lembrando do professor Humberto Teodoro, não tem dúvida disso. Bom, eu vi aqui, já entrou aqui a professora Janaína Noleto, que representou o Ceará, está aqui conosco. Vilmar também, eu vi que está aqui também assistindo. Obrigado, pessoal, que está entrando. Obrigado. Mouta também, grande Mouta, fez uma ótima live conosco aqui na semana passada, representando o Pará. O pessoal está todo aqui, todo mundo te prestigiando, meu caro. Eu consegui assistir a do Mouta, gostei bastante.
Ah, foi muito legal. Multa é demais. Bom, você como professor, né, a gente tem, claro, eu também sou professor, não tanto tempo, mas também já tenho uma estrada aí, a gente tem muitos bons momentos para relembrar, né? Muitas coisas positivas, muitas coisas que marcaram a nossa carreira, a nossa vida de professor. E como você já citou, né, a minha ideia aqui é também influenciar novos profissionais. Então, se você pudesse relembrar alguns momentos marcantes da sua carreira, mas eu queria que você pudesse também lembrar momentos marcantes, tanto positivamente, quanto, se houver, obviamente, algum momento negativo, que de alguma maneira serviu como uma forma de aprendizado, para que também a gente possa dizer, como dizem meus próprios alunos, dizer a real para o pessoal que está se preparando para ser professor. Porque, eventualmente, algumas coisas também não saem como a gente imagina, né? Então, se você pudesse citar momentos positivos que te marcaram, né? E momentos, alguns negativos também, seria legal. Ai, se eu puder te dizer que, assim, talvez o momento mais bacana que eu já tive na docência foi o reconhecimento como nome de turma. Acho isso é um reconhecimento tão bacana ao professor e você ter a responsabilidade de, no dia da formatura, transmitir uma mensagem que tende a ser para a vida, né? Que aquele é um momento marcante onde as pessoas estão atentas, estão ali os familiares, todos. Assim, acho que uma das maiores alegrias da minha vida foi ter a honra de ser nome de turma. Isso, assim, foi muito, muito bacana mesmo, assim, muito me envaideceu, muito me deixou feliz. E quanto ao momento negativo, puxa, eu não tenho momentos negativos na docência que me marcaram, assim, profundamente. Talvez, pô, uma outra ocasião que um aluno faz uma reclamação a seu respeito, mas graças a Deus eu sou um professor feliz, assim. Eu só, eu guardo, às vezes que eu não pude dar aula, às vezes que eu não pude estar na sala de aula, talvez tenham momentos tristes, porque às vezes o aluno reclama em função da sua ausência. E no tempo aí da tramitação do novo CPC, eu me ausentei muito, sabe? Eu faltei muitas vezes, pedi para encaminhar para substituto, isso nunca é bem recebido, por melhor que seja o substituto, o aluno tem aquele receio de na prova ser diferente daquilo que o professor deu na aula. Então, quando a gente tem uma reclamação, mesmo que ela seja justa por parte do aluno, isso não é algo bacana de você receber, né? Mas, enfim, eu Claro, acho claro. que as reclamações que eu tive em função das minhas ausências, acho que foram os momentos ruins que eu vivi aí ao longo dessa minha carreira de professor. Mas nesse caso é mais que justificado, né? Você estava fazendo um trabalho que não era só para os seus alunos, não era só para a sua universidade, era um trabalho talvez, talvez não, certamente, para o Brasil inteiro, né? Se você pudesse, já que você tocou nesse assunto, se você pudesse falar um pouquinho da sua atuação nesse, claro, resguardadas as devidas proporções, enfim, mas se você pudesse falar um pouquinho dessa sua atuação, porque eu, particularmente, como professor, então, enfim, acompanhei bastante, né? Mas como isso vai ficando mais para trás, já tem aí 5, 6 anos que isso aconteceu, as pessoas acabam se esquecendo, né? Semana mesmo passada eu estava dando aulas, citei o seu nome, e diz, olha, gente, o CPC não brotou do nada, de um dia para outro, à noite apareceu um código, não. Isso tem uma história, muitas pessoas trabalharam para que ele, de fato, acontecesse, e você é um dos principais responsáveis por isso. Então, se você pudesse contar um pouquinho de algumas histórias dessa tramitação também, seria legal, seria interessante. Saindo um pouco do nosso roteiro, mas aproveitando essa oportunidade. Bom, Márcio, essa história começou em julho de 2010. Eu trabalhava, na ocasião, em Brasília. Eu trabalhava com o senador Walter Pereira, que é um senador aqui do meu estado. Era, não é mais, era na ocasião senador do meu estado. E eu, assim, sempre gostei de processo, né? Na ocasião estava fazendo mestrado, era aluno do mestrado, que comecei em 2007, e vi aquele movimento, comissão de juristas, a equipe trabalhando lá em Brasília, e eu, vez ou outra, eu vi o movimento, mas as reuniões nessa fase, embora tenha sido uma condução muito democrática, né, elas eram reuniões fechadas. Bom, e aí a comissão de juristas lá da professora Tereza, ministro Fux, enfim, terminou o seu trabalho, entregou o trabalho ao Senado. E nesse dia da entrega do trabalho ao Senado, que foi lá no salão principal ali, eu fui assistir. E na ocasião eu voltei de lá e falei ao senador Walter, senador Walter, o senhor tinha que ser relator do código. E plantei essa semente aí nele. E ele,
gostou da ideia, é advogado, e aí procurou as pessoas corretas, né? Houve uma eleição na CCJ, houve uma indicação dos membros desta comissão de senadores e depois houve uma eleição de presidente, o presidente indicava o relator, eleição de presidente e vice-presidente. E na ocasião foram eleitos presidente o então senador Demóstenes Torres, no auge da sua popularidade, no auge do seu prestígio, e o senador Antônio Carlos Valadares, que se tornou vice-presidente. E eles montaram ali uma chapa, e aí, tão logo eleito presidente, o senador Demóstenes indicou o senador Walter. Bom, e aí ele se tornou relator. E aí eu me lembro bem do dia, ele falou, bom, você não queria que eu fosse relator, então agora vamos lá, né? E aí ele preparou um plano de trabalho, e foram planejadas novas audiências públicas para submeter aquele trabalho inicial feito pela Comissão de Juristas a uma nova consulta pública. E aí viajamos 10 estados. Uma estratégia interessante que foi adotada naquele momento também foi de oficiar aos órgãos representativos da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública também, aos tribunais Supremo, STJ, aos tribunais de justiça. Foram quase 400 ofícios que foram elaborados nessa época e que tinham o propósito de colher contribuições. E as pessoas encaminharam as contribuições. E aí a gente teve um trabalho rápido nesse período, por uma razão temporal, né? Isso se deu em julho de 2010, e o mandato do senador Walter ele terminava no final de janeiro de 2011. Então, não existia a possibilidade de reeleição, ele não iria à reeleição. Então, aquele trabalho deveria ser feito naquele semestre. E um trabalho dessa dimensão, né, envolve não só o aspecto jurídico, mas também o aspecto político. E deu certo. O projeto saiu do Senado e depois eu continuei trabalhando na Câmara e, enfim, em 2015 deu no que deu. Mas foi um período de muito aprendizado também, isso acho que contribui muito para minhas aulas hoje em dia, né? Em muitas ocasiões eu conto ou relembro histórias da construção de diversos dispositivos. Então, algo que, assim, eu reputo que foi um mestrado e um doutorado paralelo ao mestrado e doutorado que eu estava a cursar nesses 2 períodos, já que o meu doutorado foi concluído em 2017. Então, eu vivi a formação aí na academia junto com o aprendizado, enfim, o trabalho que aconteceu no código. Não tem dúvida. E um trabalho único, né? Que você certamente tem que contar para todo mundo. E por isso eu fiz questão de perguntar, para que essa live fique gravada. E aí, toda vez que eu fizer menção, mais uma vez, do seu nome, eu vou indicar lá e falar, gente, tá vendo? Quando eu falo, agora pelo menos a gente tem um registro documentado, porque afinal de contas, o professor de processo gosta de prova, né? Então a gente tem aqui a prova gravada, né? É importante que fique aqui, não tem dúvida. Bom, já que a gente está falando um pouco de aula, né? Falando de carreira de professor, eu vi aqui, por falar nisso, o professor Diogo, grande amigo, está aqui conosco, obrigado. A professora Cristina também entrando aqui, obrigado pessoal que está nos acompanhando. Eu queria que você pudesse falar para nós um pouco do seu método de aula. Você contou lá a primeira aula, né? Como é que ela foi, como é que ela se deu, o apuro que foi. Mas se você pudesse contar para nós um pouco como são suas aulas e também suas avaliações. Não sei se aí na Federal do Mato Grosso do Sul existe alguma regra específica que impõe algum tipo de avaliação própria ou não, enfim. Se pudesse contar um pouco para nós como isso funciona aí, seria legal também. Mas eu sou um professor tradicional, né? Digamos assim. Eu costumo dar aulas expositivas, fala e diz, e as minhas avaliações eu costumo, em alguma medida, quando são curso de graduação, né? Eu costumo tentar observar aquilo que os alunos vão enfrentar depois na prova da OAB. Então, eu ofereço uma prova objetiva e depois uma prova dissertativa, muitas vezes com consulta. Né? Mas eu sou um professor, digamos assim, tradicional. Eu gosto de exposição, eu não sou de usar data show,
Eu não sou de usar... Agora até que da forma como a gente está dando aula, né? É, Vez ou outra você expõe um julgado ou um acordo, mas enfim, eu sou um professor tradicional, que gosta de falar. somos dois, então. Você falou da OAB aí, eu fiz parte da comissão de processo civil, né? Eu era o único professor de Minas durante algum tempo, e durante 5 anos da banca, da FGV. E aí fazia isso com os meus alunos, sem dizer especificamente, claro, que eu estava na banca, né? Mas tentava fazer isso também, né? E recebia aquela saraivada de críticas, né? Professor, essas provas, pelo amor de Deus, enfim. Aí quando eu saí da banca, e aí pude então publicizar que eu de fato estava lá, né? Aí vários daqueles que ficavam bravos comigo falaram, ô, professor, obrigado que você fez isso comigo, pô, me preparou sem eu saber. É sempre assim, né, professor? Tudo bem, faz parte, né? Mas eu Sim. também sou muito igual a você, eu também penso que a gente tem que levar o aluno para aprender depois, né? Para que ele consiga aplicar isso depois, né? Durante a faculdade é importante, mas muito mais importante depois que ele sai da faculdade, né? Essa que é a ideia. Mas a propósito disso, Márcio, eu até convido você e os nossos ouvintes aí, porque eu vou começar um novo projeto agora, que seria o estudo do CPC a partir do estudo de casos. O nosso primeiro Olha que encontro é legal. amanhã. Então, qual que é o plano nesse novo método, né? É tentar desenvolver determinados institutos com uma breve exposição sobre o tema e depois estudar julgados importantes. Afinal de contas, o código nos trouxe uma lista lá de algumas decisões que são mais importantes que outras. E aí, Sim, então, encontrar dessas decisões que são mais importantes, algumas que digam respeito àqueles específicos temas, para a gente tratar do caso com profundidade, enfim, para fazer uma análise crítica, elogios, críticas, enfim, contextualização, aquilo que foi bem abordado, aquilo que deixou de ser abordado, enfim, é uma nova forma de estudar que eu estou tentando implementar atualmente. Mas, tirando esta, que é uma ação de extensão, na verdade, a minha forma de avaliação é aquela que eu me referi há pouco. entendi. Não, mas a ideia é excelente. Ainda mais nesse momento que nós estamos distantes, né? Pelo menos isso acaba ajudando. O aluno está ali na tela, você pode projetar eventualmente, como você disse, o acordo, né? Mostrar o link case, mostrar eventualmente algum argumento mais importante. Acho que isso pode ser interessante. Eu fiz isso na semana passada com alguns alunos e diferentemente do que eu faço em sala de aula, que eu não costumo levar nada, a não ser um pincel, alguma coisa assim, ou o giz, né? Como era antigamente. Uhum. Agora tem funcionado um pouco mais. Eu vi aqui que entrou também Paulo Mendes, grande procurador. Obrigado também, Paulo. Tá, essa live tá repleta de estrelas aqui, vô. O pessoal tá todo mundo vindo atrás de você aqui. Bom, vô, eu queria te perguntar uma outra coisa que é uma função muito importante que o professor tem também. Né? Nós falamos um pouco sobre livros aqui, né? E uma das funções do professor é escrever, é produzir, é fazer as suas ideias circularem, né? Sair dos estritos limites da universidade, da faculdade e buscar outros campos, trocar ideias. E isso é uma das questões mais importantes que os alunos também sempre têm perguntado, né? Como produzir, como escrever, né? E se você pudesse, então, contar para nós se você tem alguma rotina de como você escreve, algum método específico, se você tem alguma dica para dar para os alunos e para os professores que estão começando ali, né? Como produzir, se você tem um horário do dia específico, alguma técnica que você acha que vale a pena citar, enfim, alguma coisa nesse sentido seria legal. Bom, eu vou dizer a vocês como que eu produzi tanto a dissertação quanto a tese de doutorado. As duas ocasiões a técnica foi a mesma e eu acho que essa é uma forma que muitas vezes os alunos de TCC podem empregar. Eu costumo, em primeiro lugar, selecionar alguns livros sobre o tema e o primeiro passo é sempre fazer a leitura. E eu faço a leitura com um caderno onde eu vou anotando assuntos, palavras ou frases e fazendo o registro da página e do autor onde eu encontrei sobre aquele assunto. E aí passo para o próximo livro e quando aquele mesmo assunto que eu já apontei também é abordado por este outro autor, eu registro. E assim faço lá com os primeiros 10 livros ou textos. E depois disso, eu estruturo sempre um índice, que seria um plano de voo, que naturalmente vai sendo adaptado ao longo do tempo. E aí depois começo a implementar. Então, eu nunca começo a escrever sem antes pesquisar.
né? Às vezes, puxa, o papel está em branco, não consigo fazer. Muitos alunos dizem isso, não sei se para você, mas para Sim, mim, né? mesma O coisa. primeiro passo é fazer a leitura, né? O primeiro passo é você ter bagagem, você ver como outras pessoas trataram o tema, para depois disso você começar a desenvolver os textos. E aí, na hora de desenvolver, uma pesquisa vai puxando outra, né? É como se você estivesse puxando um fio do novelo. Um autor tem 10, desses 10 você encontra outros 10 e outros 10 e assim por diante. E aí vai chegar um momento em que a pessoa tem que abandonar, né? Não é que ela vai terminar a pesquisa dela, é que o tempo chegou, o trabalho precisa ser entregue, e aí então a pesquisa tem de parar. Mas basicamente essa é a estrutura. E quanto à rotina, nesse período, tanto de um quanto de outro trabalho, era cotidianamente. Você tem que reservar um período do dia, que costuma ser para mim durante a noite, e cotidianamente, aí entre 6h30 e 10h30, 11 horas, é o período que eu costumo estudar. Então, atualmente, ou eu ocupo esse tempo para preparar textos ou para preparar aulas, né? Porque uma coisa que mudou quando eu, depois de cursar o mestrado e o doutorado, foi algo que eu aprendi, porque antes eu costumava formar a minha opinião, especialmente lá quando eu era estudante, uma falha aí na minha formação, mas eu costumava formar a minha opinião a partir da leitura de um específico livro. E depois, assim, entrando no mestrado, no doutorado, você passa a ver que uma pesquisa ela só é minimamente adequada quando você faz uma pesquisa vasta, porque cada pessoa tem uma forma de abordar, cada pessoa foca a sua atenção num pormenor que passa ao largo de outro, e esse outro texto completa aquele. Então, assim, a minha recomendação seria sempre uma leitura bastante abrangente logo no início, e depois aí ler e escrever ao mesmo tempo. Basicamente é assim que eu uso para produzir. Ótimas dicas, ótimas dicas. Realmente é o que você disse, né? Não dá para a gente traçar um plano de voo sem antes conhecer o caminho, né? Você querer sair voando, ninguém sai voando por aí desesperadamente, né? Você tem que realmente pesquisar e se aprofundar. E você citou sobre pesquisa aprofundada, por coincidência, ontem mesmo, eu também sou muito notívago, eu também trabalho normalmente na parte da madrugada, até porque tenho filho pequeno, enfim. Mas ontem eu estava corrigindo um texto, eu sou parecerista de algumas revistas, né? E aí, um determinado capítulo, o autor ou a autora, não sei, os autores, enfim, aquela revisão cega, cita num tema muito importante como precedente, por exemplo, um único livro. Várias vezes citando um único livro. É um ótimo livro, um ótimo autor, mas um único livro, uma pesquisa científica, aquilo logo de cara já me chamou a atenção. Depois, obviamente, na medida em que o texto foi encaminhando, você vai percebendo que falta embasamento, talvez porque essa pessoa, né, ou as pessoas, não sei, leram pouco, fizeram aquilo que você tinha dito, que é um erro. Que normalmente as pessoas estão no começo, realmente têm, né? Gostam daquele autor, não deixa de ser um bom autor, mas só tem uma opinião, não consegue ter um senso crítico, né? E a sua dica é muito importante, porque reforça o que vários outros colegas já disseram aqui também. Então é interessante, porque a gente está caminhando mais ou menos no mesmo caminho, né? Não tem uma fórmula pronta, mas tem algumas coisas que a gente consegue aprender, e isso é interessante. Estou vendo aqui o professor Bruno Coelho, nosso grande baiano, obrigado, professor, torcedor do Bahia, não está muito feliz, mas que bom que você está aqui conosco. Obrigado. Bom, a gente falou já sobre produção, a gente falou sobre texto, falamos sobre rotina, falamos sobre sala de aula, mas além disso tudo, você é advogado, né? Você é um brilhante advogado, reconhecido nacionalmente. E aí a gente queria saber a respeito dessa outra sua função, essa outra sua profissão, também muito importante. Como é que você consegue conjugar as duas, né? A profissão de advogado com a profissão de professor? E também se você acha que uma coisa pode ajudar na outra, de que maneira que isso se dá. E por fim, ainda nesse mesmo assunto, para já te passar a bola, como é que você consegue fazer isso tudo e ao mesmo tempo ter ali um tempinho de lazer, de descanso, de cuidar da família, enfim, como é que você consegue se dividir nesse ponto aí todo? Bom, eu sou, como você disse, advogado. Se eu pudesse separar minha vida entre advocacia e docência, eu diria que eu sou 75% advogado e 25% professor. Eu gosto de ser advogado.
E eu acho que a advocacia me ajuda muito na docência. Assim, eu, quando vejo concurso para Universidade Federal em processo civil e há uma exigência de dedicação exclusiva, eu honestamente não consigo achar uma proposta interessante, porque o professor de processo, especialmente, ele é um professor que precisa do dia a dia, ele precisa viver as angústias da condução de um processo, né, de não ter um recurso admitido, ou de como impugnar adequadamente uma sentença, de ser vítima de uma jurisprudência defensiva, para poder sair disso, né, e para poder falar disso com propriedade, demonstrar quanto isso é nocivo. Mas, enfim, eu acho que as coisas se completam, né? A docência contribui para a minha atividade de advogado e a advocacia contribui muito para a docência. Eu não consigo separar uma coisa da outra, né? As duas coisas caminham junto, né? Porque também no dia a dia da advocacia você estuda para casos, você não estuda de uma forma contínua. E, por outro lado, para preparar aulas, para preparar textos, você estuda sem um propósito específico, você está estudando o tema que você se dispôs a investigar, né? Então, quando você, professor, prepara a aula, você encontra soluções para a advocacia. E na advocacia você encontra problemas para desenvolver na docência. Então, eu acho que as duas coisas caminham juntas, caminham bem, e caminham para mim assim. A advocacia, ela começou para mim no dia 4 de fevereiro de 1999. E a docência começou, como te disse, no finalzinho aí de 2001. Então, são duas carreiras que caminham juntas desde então. E como que eu concilio isso, né? Mais recentemente está um pouquinho mais difícil, porque eu, há 3 meses, mais ou menos, me tornei professor aqui da Universidade Federal. Antes, era professor da Universidade Católica aqui, que é a universidade privada mais antiga do nosso estado. A nossa federal ela é relativamente nova. Agora houve um acréscimo aí de uma carga de trabalho mais interessante, mas estou muito entusiasmado Considerável, né? com isso, muito animado, muito entusiasmado, estou com um ânimo renovado em relação a isso. Então, quais são os dias que eu me dedico ao descanso? Sábado à noite e domingo são os dias que eu ocupo aí para ficar com a minha família, enfim, e durante a semana, na hora das refeições, o almoço, mas eu estou com um período de trabalho bem comprometido aí em função dessa nova função. Não dá uma dúvida. Até por conta das aulas remotas, né? Que acaba que não consegue sair nenhuma reunião atrás da outra, né? A gente teve um exemplo agora, né? Que quando você está no mundo pré-pandemia, pelo menos você tem um deslocamento, alguma coisa, você consegue ler um livro no avião, alguma coisa aqui. Agora nem isso você está conseguindo mais, né? Porque uma atrás da outra o tempo todo. Sabe o que eu estou achando melhor, Márcio? Assim, porque, puxa, é líquido, né, o seu tempo. Você não tem aquele tempo do Sim. deslocamento. Seu compromisso é às 7, você 3 para as 7 se apresenta e você já está no compromisso, né? Eu estou achando isso muito positivo, assim, isso aumentou a minha capacidade de trabalho, aumentou a minha capacidade de trabalho bastante. Mas, naturalmente, como todo mundo, a gente sente falta de conviver com as pessoas, né? Estou torcendo para que tudo isso passe, né? Mas eu acho que muito do que a gente está vivendo agora vai continuar, né? Acho que as Sim. viagens serão uma quantidade menor, e até mesmo a participação das pessoas nas aulas, não sei se talvez a gente caminhe aí para uma fórmula mista, presencial quem puder e por meios eletrônicos quem não puder estar presencial. Eu concordo contigo. Eu estava pensando, não sei com quem que a gente conversou recentemente, sobre grandes eventos, aqueles eventos que gasta muito para organizar, tanto dinheiro como tempo, energia, né? Aquelas coisas de viagem, organização, aquele cerimonial, aquela coisa toda que a gente tem muito no direito ainda, né? E hoje em dia a gente está percebendo que não precisa mais isso tudo para poder fazer, né? Acho que a pandemia acelerou muitas questões e nós temos excelentes eventos participando de várias coisas sem precisar daquilo tudo, aqueles atrasos, né? Aquelas coisas demoradas, aqueles cerimoniais, homenagens que sempre acontecem, são importantes em alguma medida, né? Mas de fato a pessoa não está ali para assistir aquilo, né? E a gente de fato tem agora um tempo líquido realmente fazendo muita diferença. Na semana passada, por exemplo, eu dei uma aula de pós-graduação na UERJ, estava comentando com um amigo meu, a aula era de 9 a meio-dia. Se eu tivesse que ir ao Rio para dar essa aula, eu teria que sair daqui na véspera, porque eu não conseguiria chegar lá
às 9 da manhã dentro de sala com tranquilidade por conta de trânsito, enfim, quer dizer, eu perderia um dia inteiro. Foi o que exatamente aconteceu. 10 para as 9 sentei aqui, dei aula, meio-dia acabou, saí no intervalo, ainda encontrei meus filhos, quer dizer, é muito diferente, né? Realmente tem muitas vantagens, que a gente pode considerar assim, e eu acho que essas vantagens vão ficar, concordo contigo também. A gente sente falta, né? Claro, mas Sim. concordo que elas vão ficar, você tem razão. Bom, a gente está falando sobre coisas boas da docência, nós estamos falando sobre muitas coisas interessantes, mas tem alguma rotina que não é muito agradável, né? Alguma coisa que acaba nos tomando tempo. Vários professores têm citado aqui, como, por exemplo, lançar nota, participar de reunião, enfim, coisas que são negativas, mas que fazem parte. Como a nossa ideia é mostrar a realidade para o futuro profissional, se você pudesse citar alguma coisa que não é das mais interessantes, mas, enfim, que também faz parte, e que se você pudesse excluir, se tivesse uma varinha mágica para você tirar, seria possível? Você tem alguma coisa que você pode citar nesse sentido? Sim, sabe o que é uma coisa que me incomoda na docência? É você corrigir prova e não conseguir entender a letra do aluno. Não sei se você vive isso. Tem alguns alunos assim que escrevem, eu sempre coloco como orientação lá, tem lá, usar caneta, né? Não É, usar lápis, se é, rasurar não vai ter direito à correção, mas eu sempre coloco caprichar na letra, porque assim é muito difícil você corrigir a prova sem você entender o que a pessoa está querendo dizer, porque decifrar, não né? entender a letra. É quase que uma tradução ali, é decifrar, realmente a palavra é decifrar. Então, esse é um tema que não me agrada. E, nesse ponto, a pandemia está colaborando, porque a gente está fazendo prova à distância e as pessoas É, acabam utilizando o computador, né? Nossa, o negócio ficou maravilhoso, porque você tá acaba muito corrigindo melhor. um texto bem feito, É, escrito, enfim, legível, né? É absolutamente legível. Então, esse é um ponto que não me agrada muito, não. E essas tarefas burocráticas também, né? Lançar falta, lançar nota, realmente isso não dá prazer, né? O que dá prazer é, é a convivência, é tentar transmitir uma ideia, é receber uma ideia bacana, é fazer a exposição da ideia de um colega que você extrai de um livro, durante a aula ter um insight para um caso, enfim, essas coisas que são prazerosas na docência. é. Estou vendo a A Bruna dizendo aí forma- que já deu um livro de caligrafia de presente a uma aluna. Eu concordo plenamente, o Bruno. É um problema recorrente, né? Eu não sei se todos vivem isso, mas esse é o ponto chato aí da docência para mim. eu não sei se já. Eu tive uma situação que, assim, chegou no momento que eu falei, não é possível. Eu cheguei, não consegui entender, tentei de todas as maneiras, não consegui entender, e aí cortei lá a questão do aluno. Aí o aluno recebeu a prova, veio muito bravo reclamar comigo, professor, mas eu escrevi, o gabarito está aqui. Eu falei, onde é que você escreveu? Está aqui na linha tal. Eu falei, então me mostra aqui onde que é. Aí ele procurava. Aqui eu achei. Ah, então lê para mim aí. Ele pegou a prova, vou. Eu olhava. Ele não conseguiu ler, entender a própria letra. Aí eu falei, ele mesmo falou assim, professor, realmente, você tinha que ter cortado era mais, porque isso aqui não tem condição nenhuma de entender. E é exatamente isso, né? É impressionante, porque tem horas que você fala, não é possível que ele escreveu isso. Assim, eu marco, olha que eu tento mesmo, assim. Eu tento ler, tento corrigir, faço isso que o Bruno falou, ainda não dei o livro não, mas eu sugiro, o primeiro dia de aula eu falo, caligrafia é fundamental, eles ficam bravos comigo, mas realmente, chega a ser, dá vontade de rir, né? Infelizmente não pode rir, mas chega, esse caso eu não aguentei, eu ri. Mas normalmente a gente fica olhando e fala assim, por que você está falando isso aqui, né? Eu não sei você, assim, quando eu comecei a dar aulas, a gente não tinha tanto computador, né? E agora com o computador, assim, a acentuação, os alunos não costumam usar, o Word corrige aquilo, né? Então, como eles vão escrever à mão, não tem a correção do Word, acaba, não corta o T, não puxa a perninha de uma palavra, o A vira O, umas coisas assim que você fala, parece que a gente, aqueles professores dos antigamente, né? Ele falou, professor, mas realmente não dá para entender. É bem legal você falar isso, porque eu me senti representado aqui. Foi bom ser tocado no assunto. Bom, a gente está encaminhando para o nosso final, Vô, para a conversa muito agradável, mas nós temos um tempinho aqui de fazer algumas perguntas ainda, e eu queria te perguntar, assim, você acabou de citar que está começando uma nova jornada, né, na Federal do Mato Grosso do Sul. E certamente você teve que abrir mão de muita coisa para conseguir também lecionar nessa instituição e mostrando que você está como dizem, né, com sangue nos olhos, você está completamente motivado
para continuar na carreira de professor, mesmo tendo muitos processos para dar conta, mesmo tendo eventos, mesmo tendo muitas outras questões? O que te faz, a cada semestre, continuar com essa garra, continuar com vontade de lecionar? O que te move a prosseguir, mesmo com tantas dificuldades e com tantas outras coisas para fazer? Puxa, mas essa pergunta é interessante. Veja, no direito a gente nunca você chega no ápice, né? Você sempre tem que estar procurando, se atualizando. E dar aula é uma maneira que eu tenho de me manter atualizado, de me manter jovem, de conviver com os alunos, de conviver com pessoas com novas ideias. Então, é uma maneira de manter a minha cabeça em permanente funcionamento e em atualização. Então, o que me move é não parar, né? Eu adoro o que faço, adoro ser advogado, adoro ser professor, adoro pensar sobre novas ideias, ler novos livros, conversar com novas pessoas. Enfim, o que me move é... Eu gosto de trabalhar. Se eu puder resumir numa palavra, eu gosto de trabalhar. E essa é uma forma de trabalhar. Basicamente, seria isso. Excelente definição. E se tem uma coisa que o professor faz é trabalhar, né? Haja trabalho, É nunca interessante acaba, que né? ela fala assim, escuta, você só dá aula ou trabalha, né? Alguém já te disse isso aqui? Muitas vezes, muitas vezes. Você só está dando aula, não está fazendo mais nada, não, mas assim, você não trabalha com nada, você só dá aula mesmo, né? Só isso que você faz, né? E é triste a gente ouvir isso ainda, é engraçado, mas ao mesmo tempo também é triste porque a gente pensa o que é o professor, né? E lá atrás, quando eu comecei com esse projeto, a minha ideia foi também tentar valorizar a função de professor, ainda que um pouquinho, quem sou eu para fazer alguma coisa, mas esse projeto tem mostrado a importância da docência, a quantidade de pessoas que têm me enviado mensagens, que têm dado depoimentos a respeito de determinada live que assistiu, ou que tem acompanhado cada vez mais, assim, isso tem me deixado bastante feliz, assim, porque é o que, como você disse, assim, o projeto cresceu e eu confesso lá atrás que a minha ideia era fazer uns 10 episódios só. Eu nunca imaginei que eu fosse correr o Brasil todo. Mas cada um vai puxando o outro e as pessoas vão entrando em contato. Ela tem um professor lá de tal estado, assim, assado, que acho que vai ser interessante você conversar com ele. E aí eu marco e a pessoa vai puxando outra. Eu tô até pensando em ano que vem fazer uma segunda temporada, se eu conseguir, né? Mas porque tem sido muito legal exatamente por conta disso. Porque as histórias dos professores mostram que é uma função indispensável, que a gente precisa realmente continuar, mesmo distante, como temos sido agora, né? Eu Puxa, eu fico te feliz também. parabenizo e torço para que você siga firme nesse projeto, que é realmente muito interessante. É diferente, né, daquilo que a gente vê, Sim, assim, cotidianamente a gente vê lives sobre temas do direito, mas não sobre temas que envolvem a vida das pessoas, como cada um executa aí o seu trabalho. Muito legal mesmo. Eu vou continuar a assistir. Eu não consigo muitas vezes assistir aqui ao vivo, né, mas eles ficam todos no YouTube. Muito bacana. Eu assisti do Daniel, gostei bastante. Agora eu tenho que ver do Freire, do meu querido amigo Alexandre Freire, e da Presgrave, são os mais recentes. Mas eu já pude ver também outros. Eu gostei bastante, torço para que você siga. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa ideia. E espero que você, com isso, né, com as pessoas ouvindo as experiências de outros professores, se apaixonem por essa profissão que é belíssima, né? Que é belíssima, que é muito que bacana, muito bom. interessante. Obrigado, fico muito feliz com o seu apoio. E aí, para a gente fechar, nós temos aqui alguns minutinhos, eu queria mais uma vez te agradecer, né, a sua disponibilidade já no final do dia, depois de tanta coisa, de tanto trabalho, né, você esteve aqui disponível conosco. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo ou para outros que vão nos assistir. Eu também tenho costume de assistir as lives de madrugada, durante o dia, final de semana, lavando louça, é a hora que a gente consegue, né? E a vantagem de ficar gravado é exatamente essa também. Se você pudesse deixar uma mensagem para dois grupos de pessoas, especificamente. O primeiro grupo são pessoas que vão nos assistir, que estão nos vendo aqui, que ainda não são professores, mas que eventualmente podem se inspirar no que você vier a dizer e em outros profissionais também. Você puder deixar uma mensagem para essas pessoas que pensam ali em ser professor, mas ainda não são. E segundo, para um grupo de pessoas que já é formado por professores. São professores que já trabalham há algum tempo, mas que se encontram eventualmente desanimados com a carreira, desiludidos com a profissão,
e que precisam ali, eventualmente, de uma retomada. E se você pudesse, então, deixar alguma dica para esse outro grupo de pessoas também, eu agradeceria. Bom, acho que talvez a minha mensagem acabe atingindo os dois ao mesmo tempo, né? Porque Que na vida ótimo. a gente tem que fazer o que gosta, né, Márcia? A gente tem que fazer o que nos torna feliz, o que, como você colocou, faz brilhar os olhos. Então, aquele que pensa em ser professor, cogita ser professor, tem que fazer uma investigação interna para ver se isso vai motivar, se isso a pessoa vai se levantar e sair da cama para fazer algo que lhe dá prazer e que, na verdade, é o seu trabalho. Eu sou assim. Se a pessoa conseguir entender que isso, que ser professor lhe traz esse prazer, essa vontade, siga nessa carreira que é a mais bela de todas, afinal de contas, todas as profissões dependem de um professor. E aquele professor que não está feliz na carreira, também tem que avaliar, né, se está fazendo verdadeiramente aquilo que gosta, né? Se todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas se essa forma de ganhar o seu dinheiro não lhe está trazendo felicidade, tem que avaliar se é essa mesmo a profissão adequada a você. Enfim, faça o que te faz feliz. Se ser professor te faz feliz, siga como professor ou se torne professor. Talvez essa seria a minha mensagem a todos. Eu sou um professor Mara feliz, sou um advogado feliz, gosto das coisas que faço. Maravilhoso, maravilhoso. Exatamente. Melhor definição impossível. Bom, meu caro, a gente tem aqui um minutinho, pelas minhas contas, na verdade, dois. Eu queria te agradecer mais uma vez, bem-horadamente, a sua participação. Foi sensacional, como imaginei que fosse. Queria convidar todo mundo que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, para conhecer melhor o projeto. Essa semana nós vamos ter lives todos os dias da semana para conseguir vencer o mapa. Amanhã vamos falar com o professor Marcos do Acre. Na quarta-feira, o professor Welder do Mato Grosso. Na quinta-feira, vamos falar com o professor Cláudio Rego do Piauí. E na sexta-feira, o professor Vinícius Marcos do Tocantins. E na última semana, semana que vem, nós vamos ter grandes lives também. O professor Fred Dias já confirmou participação. O professor Leonardo Carreira da Cunha também já confirmou participação. Enfim, nós vamos ter grandes lives aí chegando. Eu queria, então, mais uma vez, meu caro, te agradecer muito. Fiquei muito feliz com a sua possibilidade de participação aqui. E para a gente terminar, a sua palavra final aí, e dando já boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Palavra de agradecimento a você, parabéns e obrigado a todo mundo que nos assistiu. Valeu, meu caro, obrigado mesmo. Boa noite a todo mundo, gente, obrigado. Continue nos acompanhando aí. Essa live vai lá para o meu canal do YouTube, o @professor Márcio Faria. O link está na bio, acompanhem vocês, espero que vocês também continuem nos acompanhando. Grande abraço, gente, boa noite, obrigado, vô. Valeu, meu caro. Um Conte abração, comigo se você precisar, estamos à disposição. Valeu. da mesma forma, um abraço, obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.